Estamos ao vivo e hoje nós falaremos sobre uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, Davi e Golias. Será que dá para aprender ainda alguma coisa com essa história? É sobre isso que a gente vai conversar. Olá, Dani, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Tainá, Cláudio Júnior, rapaz, vocês estão conectados certinho no horário, eu que me atrasei um pouquinho hoje. Jéssica Saldanha, tudo bom com você? Euciane Loyola, tudo bom? Jô Souza, bom dia para você, espero que você tenha um dia incrível na presença do Senhor. Vamos a mais uma live, alegrei-vos quando me dizerem vamos à live do Senhor. Hoje o tema é um tema muito desafiador, porque eu escolhi falar sobre uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Feliz sábado aí, Cláudio Júnior, abraço pra você, viu? Olha o Mauro Horta, e aí, Maurão, dublador do Thor, como é que você tá, brother? Jéssica Saldanha, espero que você esteja bem. Hoje nós vamos começar conversando sobre... Oi, aí, ó, deu um oi aí, o Maurão. Você é muito gente boa, brother, obrigado aí pela resposta. Quem sabe sai aquele vídeo nosso lá, né? Eu tô cobrando, Jorge Lucas. Bom, Tadeu tá aí, 5 minutos da Bíblia chegou. A Raquel Ramalho, fala Raquel, bom dia Nani. Nós vamos conversar hoje sobre a história mais conhecida, sem dúvida alguma, é uma das histórias que acabam usando o título para várias coisas, no esporte. Um time grande vai lutar contra o pequeno, Davi versus Golias. Qualquer coisa que tenha a ver com a luta de um muito forte com um muito pequenininho, geralmente a gente lembra dessa história. Maicon, como é que você tá? Que legal que você tá aqui. A Paty tá aí com você, meus sobrinhos estão aí. Olha que legal vocês estarem aqui para assistir essa live. Fico muito feliz, espero que Deus esteja abençoando vocês. Tenho orado todos os dias por vocês, viu? Hoje nós vamos conversar um pouquinho então sobre a história de Davi e Golias. Eu não sei se você já brigou na sua vida. Eu, quando era pequeno, eu era muito briguento e muito gordinho. Hoje tudo mudou. Eu só não sou briguento, né? Gordinho eu continuo. E eu brigava muito quando era pequeno, não sei se você brigava também. Eu era valentão, porque eu tinha um amigo que se dizia também valentão, o Jefão. E porque nós estávamos ali, eu ficava zoando, já que eu tinha o Jefão como amigo, eu ficava zoando com todo mundo. E teve um dia que um rapaz, ele veio atrás de mim, porque o Jefão não estava perto de mim, né? E a gente estava lá no shopping, pertinho do shopping Água Verde, e um rapaz veio correndo, você que é amigo do Jefão? Eu falei, sou. Então hoje ele não está perto de você, hoje eu vou arrebentar você, né? E eu lembro que eu não tinha muito o que fazer, o rapaz era mais forte do que eu. E eu pensei assim, correr eu não aguento, porque gordinho não consegue correr muita coisa mesmo. E eu olhei para ele e tive uma ideia maluca. Falei, você pode me bater porque eu sou crente. E a Bíblia fala que se eu levar um tapa no rosto eu tenho que virar o outro lado, né? Olha só, usando o texto fora do contexto. Mas Deus teve misericórdia, o rapaz começou a dar risada. Falou, você é maluco, cara, que história é essa? E ele pegou e saiu, não me bateu. Depois disso eu parei de ser tão folgado, aprendi a lição. O Tadeu falou que já apanhou muito, o Lins Max também entrou aí. Olá, tudo bom com você? Eu tava lendo aqui o comentário incrível, tinha paz para vocês aí. O Maicon, cara, que legal que vocês estão aqui. Mandar um abração, um beijão aí na minha família aí. Bom, vamos lá então, eu gostaria de conversar com você sobre a história mais famosa da Bíblia, de batalha, de luta. É um desafio poder falar algo para você que talvez você não saiba, mas eu separei algumas lições que eu aprendi na história de Davi e Golias, que eu conto todos os dias pro meu filho Bernardo, todos os dias. Eu podia chamar ele aqui para ele contar, né? Mas ele tá tomando banho agora. E eu gostaria de ler para você. Se você tiver uma Bíblia aí, por favor, acompanhe. A Raquel também diz, você foi valentona, Raquel? Você tem jeito de ser valentona, você tem jeito, Raquel, você tem jeito. Então eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 ao 11, a gente vai parando, vai lendo os versos e vai extraindo lições da história de Davi e Golias. Eu espero que a internet hoje funcione, não caia, fiz tudo teste, enfim, você já sabe, eu sempre falo, mas vamos lá. Beleza? Abra aí a tua Bíblia. Quando for assim, chama o Thor. Verdade, Mauro, eu devia ter chamado o Thor para me ajudar. Olha, o Rafa Caldeira, nós estamos com participações internacionais hoje. O Rafa é lá da Holanda, o Maicon é o meu cunhado que mora em Londres. Olha que legal, o pessoal tá aqui. O Wendel acabou de entrar, seja bem-vindo. Show de bola. Então eu quero ler com você então 1 Samuel capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 11. Você tem uma Bíblia aí? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 11, diz assim: Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. E em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá
E assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colunas opostas com o vale entre eles. Versículo 4. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura e ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, né? Quase meu peso, né? Brincadeira, não é o dobro, não coloca aí o dobro, né? eu não peso tanto assim, tá, pessoal? 60 quilos, versículo 6. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze, e a haste da sua lança era pesada e grossa com o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança, a ponta, pesava cerca de 7 quilos, e seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que vocês saíram todos para lutar? É porque o texto fala para gritar, pessoal. Então, o certo seria ler assim, né? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo, e se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. E quando Saul e os israelitas ouviram isso, eles ficaram aterrorizados e muito abalados. Bom, antes da gente entrar aqui e começar já a tirar algumas lições, eu queria dar uma contextualizada para você. O que estava acontecendo aqui? Se você voltar alguns versos aí, alguns capítulos na sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 15, 2 capítulos antes, você vê que o rei Saul, ele rejeitou a Deus, e agora ele não seria mais o rei de Israel. Deus o rejeitou, porque Deus tinha pedido para ele fazer uma coisa, ele fez outra. O que acontece é que em um capítulo antes, você tem agora o profeta Samuel, e isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, é um detalhe importante do texto, por isso que eu estou mencionando para você. O profeta Samuel, a pedido de Deus, ele vai na casa de Jessé, pai de Davi, para agora ungir o novo rei. E aí é um momento muito bonito na história, porque quando o Samuel fala, vou ungir o rei, o pai fica, lógico, encantado, fala, não, vem aqui ver meus filhos. E ele começa a mostrar o mais valente, o mais forte, o mais bonito, e o Samuel vai olhando e fala, beleza, pô, eu acho que é esse. E é interessante que o texto bíblico fala, ele achava que era um, ele achava que era outro, só que Deus falava, não é, não é. E ele não entendia, o próprio texto bíblico dá isso a entender. O profeta Samuel não entendia, porque ele via o cara forte, ele via o cara bonito, falava, então é esse, é óbvio, é esse. Porque afinal de contas, Saul era o mais alto da sua tribo, ele era o mais forte do povo de Israel, ele se destacava, o texto bíblico dizia. Então quando o profeta Samuel, ele olhava os filhos de Jessé, ele falava assim, tem que ser esse, tem que ser esse. E é interessante que Deus fala para ele, não é, não é, não é, até que chega um momento que Samuel, ele pergunta para o pai, né, para Jessé, fala, mas não tem mais nenhum? Ele fala, tem, mas ele está lá mexendo com as ovelhinhas, é um pastor de ovelhas, é muito novo, tem 17 anos, não, mas chama. E aí quando chama, Deus confirma e fala, é esse daí. E agora Davi, ele é ungido novo rei de Israel. Então nessa batalha que nós estamos lendo aqui, que você já conhece o final, e como eu falei, é muito desafiador falar sobre a batalha de Davi e Golias, porque todo mundo conhece o final, todo mundo conhece a história, mas tem um detalhe muito importante. Davi, quando foi enfrentar o Golias, ele já tinha sido ungido o próximo rei de Israel. Ele já seria o próximo rei de Israel. E o que acontece aqui é uma história que, se você for assistir qualquer documentário da Netflix, eu tenho assistido os documentários que falam sobre a parte da história e tal, eu gosto muito de documentários, comecei a gostar, olha só, e você vai perceber que essa era um costume de guerras nos tempos antigos, e ao invés de os exércitos se cansarem um contra o outro, manda só um soldado, é só mandar um. Manda um de cada lado, quem ganhar ganhou, fica mais fácil, você não gasta tanto com comida, você não vai morrer gente à toa. Então só um contra um, beleza, mano a mano, resolve o negócio. Então você tem vários exemplos na história que aconteceram isso. Agora imagina comigo, imagina o clima, imagina a tensão de você estar no meio dessa galera aí. Eu não sei se você serviu o exército, eu servi, dá pra ver, né, pelo meu porte. Fiz. Não dá pra ver, né? Não dá pra perceber muito, que eu não sou tão forte assim, né? Mas eu servi o exército, e dentro do exército era interessante que eu era bem humildinho, por incrível que pareça, né? Eu servi o exército, eu tinha 18 anos, um menino. E dentro do exército você tem de tudo, né? Você tem cara mais gordinho. Eu lembro quando estava lá no alistamento, eu olhava os caras meio gordinhos e falei, esse não vai entrar, esse não vai entrar. E do nada o cara entrou. E aí no exército a gente vê os rapazes de tudo que é jeito. Tem o gordo, tem o magro, tem o baixo, tem de tudo.
E agora imagina nessa batalha, tinha lá soldados, tinha cabo, tinha sargento, tinha tenente, pessoal com arma, com espada, com escudo, com lança, com arco e flecha, estava todo mundo preparado para a grande batalha, um olhando para o lado, o pessoal preocupado, e de repente surge um grande gigante. Ele se sobressai, né? Eu gosto de imaginar as histórias, não sei se já assistiu a série The Bible, ela é muito legal, tem na Netflix, e eu já imagino assim, né, o Golias, ele puxando assim as pessoas, né? Sai, imagina ele vai abrindo o caminho assim, os filisteus vão saindo de perto, e aí quando surge Golias, né? Imagina, o povo fica morrendo de medo, e é interessante que a Bíblia menciona que, e de fato, né, os israelitas, eles ficaram tremendo as suas pernas de tanto medo que eles sentiam quando eles ouviram esse desafio. E aí o Golias, quando ele aparece, ele grita, ele chama e ele faz o desafio, inclusive chamando o próprio rei Saul. Falou: Saul, cadê você? Porque na história bíblica, o que se esperava do exército de Israel é que o grande lutador seria o próprio rei. Então quem que deveria lutar contra Golias nessa história? Quem deveria lutar contra Golias seria o rei Saul. Ele o mais forte, ele o comandante. Existe uma frase que eu gosto, né, que diz o seguinte, né, a igreja não vai muito longe do que o seu pastor. Se o pastor não faz, a igreja não faz. É muito difícil uma igreja que ela faz sozinha sem precisar do auxílio do pastor. Então, de fato, o pastor precisa fazer, o pastor precisa estar à frente, o pastor precisa fazer alguma coisa. Isso também na empresa, né? O dono fala, faz isso, limpa isso, mas ele não faz nada, tem que dar o exemplo. E o rei Saul, ele não queria batalhar, ele estava com medo. Por que ele estava com medo? Porque ele tinha perdido a unção do Senhor. Ele já sabia que ele tinha sido rejeitado como rei. Ele sabia que se ele enfrentasse Golias, ele ia perder. Então, quem você espera que enfrentasse aqui Golias, quando você começa a ler o texto bíblico, não é o menino Davi. Quem você espera que enfrente o gigante Golias é o rei Saul. O rei Saul deveria fazer as pazes com Deus, o rei Saul deveria lutar contra ele, é o rei Saul que se espera. Só que o que o texto bíblico menciona é que passam 40 dias de desafio. 40 dias ouvindo a mesma coisa. Vem o gigante com lança, ele afronta o exército, e sabe o que o pessoal faz? Só fica com medo. Essa é a história. E é por isso que você vê aqui no versículo 11, quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. O pessoal só ficava com medo. Era isso que estava acontecendo com eles. Então, agora você vai para a próxima parte. Quando você vê a partir do versículo 12, você vê uma ordem agora de Jessé, e isso para mim foi muito impressionante. Eu vou dar um spoiler para você agora. No meu próximo lançamento, o material que a editora 100% pediu para eu escrever foi uma Bíblia. E pela graça de Deus eu consegui escrever essa Bíblia, e eu pedi para eles para a gente fazer 100 histórias da Bíblia. Só que um desafio extra era não apenas contar a história, mas trazer uma aplicação. Porque eu tenho em casa aqui várias Bíblias que eu conto para o Bernardo, vários. Só que nenhuma das Bíblias trazem uma aplicação, o que a criança pode aprender com aquela história. E eu, quando fechei com a editora 100% Cristão para fazer essa Bíblia, eu falei, vamos fazer, só que precisa ter a aplicação da história. O que a criança aprende com aquela história. Então nós vamos lançar uma Bíblia, não posso falar sobre quem, daqui a pouquinho, falta pouquinho para ser lançada essa Bíblia, com aplicação. E a aplicação que eu vou contar para você aqui me chamou tanta atenção na minha vida, que eu tive que colocar nessa Bíblia. E eu acho que você vai gostar dessa aplicação. Você já conhece o final da história de Davi e Golias? Você já conhece. Eu não posso falar nada. Oh, Géser tá aqui, Géser. Que legal, cara. Manda um abraço pra Carlinha, pra filharada. Agora você tá com um monte de filho, né, brother? Mas manda um abraço pra eles. Bom ter vocês aqui também, viu? Eu não posso falar nada sobre quem que é essa Bíblia. Só 3 palavrinhas que eu posso falar. Mais nada. Já entreguei o ouro aí, né? Em breve vai sair uma Bíblia, vai ser muito legal. Mas o que acontece é que você conhece o final da história de Davi e Golias, mas talvez você não saiba o porquê Davi ele volta como um herói. Ele volta como um herói por causa do seu pai. Jessé, ele olha para o seu filho e fala o seguinte: filhão, os seus filhos estão em batalha, eu quero que você leve pão e queijo para eles. Bem mineiro, né? Leva lá pão, queijo, leva um leitinho, leva alguma coisa para eles comerem, por favor. Agora pense comigo, você sabe quantos quilômetros daria para Davi ir de Belém, a terra de Judá, até onde os seus irmãos estavam na batalha, na linha de frente da batalha? 25 quilômetros. 25 quilômetros, se você andar rápido, são mais ou menos umas 5 horas, de 4 horas e meia, 5 horas e pouquinho de caminhada. Veja, para levar pão e queijo,
Davi não podia falar assim, pai, manda outro. Eu, quando era pequeno, quando era adolescente, minha mãe falava assim, vai lá levar o lixo. Ah, mãe, eu não vou levar o lixo, mãe. Vai lavar a louça. Eu não quero lavar a louça. Limpa teu quarto. Eu não quero limpar o quarto. Já percebeu, quando a gente é adolescente, quando a gente é pequeno, a mãe pede pra gente fazer uma coisa e a gente não quer fazer. Coisa simples, a gente não quer. Pensa comigo, levar pão e queijo não é uma coisa simples? Agora pense, viajar 25 km de ida, 25 km, 50 km levar pão e queijo, mande outro. Mande um funcionário, manda qualquer um, não manda eu não. Você iria? Pensa comigo, você andaria 25 km? Ó, a história preferida da sua filha, Jéssica, abraço para você também. É a história preferida do B. Eu acho que é a história preferida de praticamente todas as crianças, né? O Noé. É um desafio, né? Falar sobre essa história. Mas presta atenção. Davi, ele foi lá desafiado pelo seu pai. Leva lá. O pai pediu. Leva. E se Davi não tivesse levado? E se Davi não tivesse sido obediente? Você jamais conheceria o final da história de Davi e Golias. Nós não teríamos a história preferida da Lívia, nós não teríamos a história preferida do bem de tantas crianças, você jamais conheceria essa história. Davi, ele poderia ter sido desobediente, mas ele não foi. E essa é uma grande história, algo que a gente precisa aprender. Muitas vezes a gente não concorda com o que o nosso pai fala, e agora você que está assistindo aí com o filho, chama o filho, fala, olha aí filho, aprende isso daí, presta atenção, se teu filho não está aí perto, se você não é pai ainda, presta atenção para você depois contar isso para o seu filho. É importante a gente ser obediente. É mandamento do Senhor a gente honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe. Se o pai e a mãe falam, eles não falam querendo errar, eles falam tentando acertar. Eles podem errar, porque ninguém é perfeito. Mas os pais querem o bem dos seus filhos. Então o pai, ele pediu para Davi, e Davi só voltou como um herói de guerra. Nós só conhecemos essa história, que é a história mais famosa do mundo sobre batalha. Não existe outra história mais conhecida que Davi e Golias, sobre batalha, sobre luta, sobre guerra, porque Davi foi obediente. Ele podia ter rejeitado, falando o seguinte, não, eu não vou, pai, manda alguém. Se ele não tivesse ido, ele não teria enfrentado Golias. Então aqui a primeira lição que eu consegui aprender, que eu achei tão interessante, que agora eu conto pro B. Filho, tudo aconteceu, porque Davi foi obediente. Você tem sido obediente aos seus pais, você tem conseguido ajudar os seus filhos a serem obedientes a você. Olha só que interessante, Davi só volta como herói, porque ele foi obediente. Agora vamos continuar depois dessa lição, o versículo 23 até o versículo 26. Olha o que aconteceu, depois que Davi agora, ele vai lá para encontrar os seus irmãos, ele encontra com os seus irmãos, o versículo 23 até o versículo 26, diz assim, enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu, e Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. E quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. E o rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha só que interessante o que acontece aqui, que quebra de paradigma, que quebra de pressupostos, né? Aqui quando Davi ele chega para conversar com seus irmãos, Golias ele aparece e faz o desafio habitual, como diz a Bíblia. Essa versão que eu estou lendo, a nova versão transformadora, uma das versões bíblicas que eu mais gosto. E aí o que acontece? O pessoal começa a comentar, olha, você viu lá o desafio dele? Eu vi. Você ficou sabendo? O rei, presta atenção pessoal, olha o que o rei está oferecendo, vai casar com uma filha minha, ou seja, vai ser agora parte do reino de Israel, vai ser importante no reino de Israel, e não vai mais ter que pagar imposto. Oh, benção, cara, eu vou ser honesto, se eu estivesse lá, eu ia falar, não, deixa eu ir, pelo amor de Deus, me deixa lutar com esse cara que vale a pena tentar, cara, fica sem imposto. Você sabe que a gente aqui no Brasil parece que trabalha 3 ou 4 meses do ano, só para pagar imposto. Imagina você não precisar mais pagar imposto, que bênção. E era isso que o pessoal estava preocupado, fama, reconhecimento. O que eles iam ganhar em troca? E você percebe agora a reação de Davi? Davi ele não está preocupado com isso. Davi ele não está preocupado com riqueza. Davi ele não está preocupado com o que ele ia ganhar. Ele estava preocupado com quem Golias estava enfrentando, quem Golias estava debochando. Ele estava preocupado com o caráter de Deus. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem esse cara pensa que ele é? Ele não estava preocupado com a recompensa, ele estava preocupado com a reputação do seu Deus, com a reputação do Deus do seu povo.
Olha que interessante. E você, quando você estivesse lá, você faria que nem eu, queria lutar por causa de ganhar alguma coisa? Ou você estaria preocupado o que estão pensando do seu Deus? Eu percebo que muitas vezes como cristão a gente dá mau testemunho, porque a gente não se preocupa com isso. O que as pessoas vão pensar do meu Deus fazendo isso? Sabe, é muito desafiador para mim. A gente está até no Espaço Novo Tempo mexendo com obra. E quem já mexeu com obra sabe que dá muita dor de cabeça. E às vezes você dá vontade de você falar coisas e tomar uma atitude, ter uma postura mais ríspida, mais rígida. Mas cara, eu sou cristão. Qual que vai ser o testemunho que eu vou dar? O que as pessoas vão pensar do meu Deus? Perceba, Davi ele não estava preocupado com ele. Davi não estava preocupado com o que ele teria de recompensa. Ele estava preocupado com o testemunho, o que estavam falando do seu Deus. Você tem se preocupado? O que tem falado do seu Deus através da sua vida? Nós devemos nos preocupar. Davi se preocupou. E aí o versículo 31, continuando a história. Davi disse a Saul, né, eu imagino essa conversa, né, porque Davi ele fala assim, não, deixa que eu vou enfrentar. O pessoal começa a cochichar, levam ele agora até Saul. E ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Você consegue imaginar isso? Como para Saul deve ter sido humilhante, porque ele deveria lutar com aquele gigante. Agora vem um menino de 17 anos falando assim, fica tranquilo que ó, deixa com o pai. Imagina, cara. Eu gosto de imaginar as cenas, né? Eu penso assim, né? Saul estava lá preocupado, falou, e agora? O que eu vou fazer? As pessoas, mas é você. De repente abre a porta do reino, abre aquela porta, música épica, e aí vai aparecendo aquela sombra grande, e eles vão olhando assim, quem será que está entrando? E a sombra vai diminuindo, e entra um rapaz falando, deixa comigo. Imagina, você sabe que o menino com 17 anos, não, acho que com 17 anos já está com uma voz legal, né? A gente na adolescência fica passando por essas ondulações na voz, que é mó esquisito. Agora imagina, o menino entra e fala assim, deixa comigo que eu vou enfrentar. E olha que interessante que acontece a partir do versículo 32, né? 33, quer dizer, Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. E o versículo 34, Davi porém insistiu, tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão, um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou, presta atenção, de novo, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo porque ele mexeu com a pessoa errada. Ele não mexeu com o exército de Israel, ele mexeu com Deus de Israel. Aqui é interessante que Davi ele conta as experiências que ele já tinha tido com Deus. E isso é muito importante na nossa caminhada com Deus. Veja só, calcula-se que um leão africano tenha 3,25 metros e pese aproximadamente 400 quilos. Você consegue imaginar um rapaz lutando contra um leão? Sei lá, você tá lá, Davi, sentado com o seu cajadinho na mão, de repente as ovelhinhas passando, passando, né? Ali, todo mundo. Aí, de repente, vem um leão, o leão surge do mato, né? Como o Demétrio dos Anjos gosta de contar, eu gosto muito dele, é um brother lá de Curitiba, e aí vem o leão, ele embola uma ovelha, e as ovelhas saem correndo, começam a gritar por Davi, Davi! E Davi sai lá com o cajado na mão, ele ataca o leão, e ele consegue tirar, olha o que esse texto bíblico diz, que ele tira o bicho da boca do leão. Você consegue imaginar um menino fazendo força? Olha a disposição que Davi tinha para cuidar das suas ovelhas. E aí você pega, por exemplo, contra o urso pesa 600 quilos. 600 quilos. O que é um gigante de 3 metros? Para um urso, para um leão. Ele já tinha enfrentado outros desafios. Interessante, sabe que a fé nos acontecimentos do passado, ela desperta a nossa coragem para confiar no poder de Deus para resolver as crises, os nossos problemas, nossas dificuldades e medos do presente. Quando você tiver que enfrentar algum gigante, lembre-se do que Deus já fez por você. Está com algum problema, está com alguma dificuldade, está com medo de alguma coisa que está passando por você, lembra do que Deus já fez na sua vida. Deus já atuou em você, Ele já atuou através de você, Ele já te ajudou a enfrentar batalhas, Ele já ajudou sua família a enfrentar desafios. Você conhece a história de pessoas que já passaram por problemas, por dificuldades, e Deus fez alguma coisa. Então, essa parte da história é impressionante, porque Deus ele vai nos preparando. E isso eu preciso falar, cada etapa da nossa vida nos prepara para a próxima.
Cada etapa da nossa vida nos prepara para a próxima. Talvez você não esteja entendendo por que você está passando por alguma coisa agora, mas saiba que Deus já está preparando a próxima etapa da sua vida. Ele vai te preparando, Ele vai te moldando. E quando você chegar na próxima etapa, você já vai estar calejado. E aí quando surgir um desafio, quando surgir um grande gigante, você vai falar, não, já enfrentei um leão e um urso, eu consigo enfrentar isso daí. Nós vamos nos acostumando, Deus vai nos treinando, Deus vai nos amparando, Deus vai nos fortalecendo em nossa vida, nas etapas da nossa vida. Agora volta para Davi. Davi ele pergunta o seguinte: quem é esse incircunciso? Tô vendo a história com a sua interpretação, pastor. Que legal, cara. É essa a ideia, é você tentar entrar dentro da história. Quando a gente vê a figura do gigante nessa história, não tem como nós não nos lembrarmos dos nossos gigantes pessoais. E eu consigo imaginar agora, como o Tadeu mencionou, como se Davi estivesse chegando agora, e Davi falando assim, quem é esse filisteu incircunciso? Então deixa eu perguntar para você, quem é o gigante que tem ocupado agora tanto do seu tempo? Quem é esse filisteu incircunciso que tem afrontado o Deus de Israel? Qual é o grande gigante hoje que você tem que enfrentar? Será que é o namoro? O namoro está te impedindo de ter um relacionamento melhor com Deus, por incrível que pareça. São seus relacionamentos, são suas amizades. É o tempo que você gasta com entretenimento, com filme, com série, com Netflix, com jogos. Será que é pornografia? Qual é o gigante que tem te impedido? Quem é esse gigante que tem enfrentado o exército do Deus vivo? Quem é? Qual é o gigante que tem te atrapalhado de ter um relacionamento mais íntimo com Jesus? Eu não sei qual é o gigante do século 21 que tem atrapalhado você, mas sabe de uma coisa? Com Deus a vitória é garantida. Quem é esse incircunciso? Quem tem afrontado o exército do Deus vivo? Eu me pergunto isso. Eu já fui vencido por vários desses gigantes na minha vida. Às vezes eu pego a pedrinha, eu tento jogar, eu erro, né? Ele dá aquela desviadinha, estilo Matrix, assim, eu quase fiz uma dancinha aqui, esse negócio de TikTok, né, pessoal? Ficar vendo esses vídeos de TikTok aí, né? Aí eu só espero que ninguém grave essa parte eu fazendo assim, eu tô fazendo de novo, aí o pessoal vai jogar, Pastor Vinícius dança em live. Mas eu tento enfrentar alguns gigantes eu jogo a pedrinha, alguns eu acerto, alguns eu erro, né? Só que nós vamos enfrentar nossos gigantes, nossas batalhas até Jesus Cristo voltar. Mas não se esqueça, uma etapa nos prepara para uma próxima etapa. E qual que é a reação agora depois que ele faz essa pergunta para Saul? Saul, ele automaticamente fala, tá bom, você quer enfrentar? Você já teve experiência? Então pega a minha armadura. E aqui é interessante que isso é uma excelente aplicação para mim e para você. E eu aprendi essa aplicação quando eu estava querendo fazer a peça do Ministério Jeová Nissi. Não sei se você conhece aquela peça, aquela do inimigo, cara. Esqueci, cara, o nome da peça, cara. Esqueci o nome da peça, que é o Jardim do Inimigo. Já ouviu falar dessa peça, o Jardim do Inimigo? Dá para você assistir hoje à tarde. É um rapaz, ele encena que é o diabo. Raquel, obrigado, fiquei feliz. Como é legal aprender coisas novas com história que é verdade. Como é isso que é o poder da Bíblia. E calma que tem mais coisa interessante por aí, que eu fiz uma pesquisa interessante aqui, tá? Que eu acho que você vai gostar. Agora veja só, essa peça do Jardim do Inimigo, ela é muito impactante, você pode assistir ela aí à tarde. E eu queria fazer da minha igreja, eu entrei no site deles e ia pedir o roteiro. E eles usam exatamente esse trecho, eu aprendi algo que eu achei impressionante. Saul, ele tinha armadura, quem deveria lutar a batalha era ele, e aí ele entrega agora a armadura para Davi, e não serve para Davi, porque, deixa eu te explicar uma coisa, nem sempre a armadura de uma pessoa vai funcionar para você também. Nós temos que aprender a lutar com a nossa própria armadura. Não adianta você tentar emprestar a fé de alguém para você enfrentar as batalhas da sua vida. Não adianta você querer só assistir vídeo para falar assim, agora eu estou aprendendo com a Bíblia. Nós precisamos ter e desenvolver a nossa própria armadura para quando o gigante chegar. Não adianta querer emprestar a armadura de outros. E agora deixa eu falar uma coisa. Assim que Davi ele foi lá se oferecer, perceba, em vários momentos nesse capítulo você vai ver isso. Ninguém acreditou em Davi. Ninguém. O rei não acreditou que ele conseguiria, os seus irmãos não acreditou que ele conseguiria, Saul não acreditou nele, o gigante debochou nele, mas deixa eu falar uma coisa, Deus acreditou em Davi, porque Deus acredita em mim, Deus ele acredita em você, Deus ele acredita na gente, porque Deus ele sabe o que a gente pode vir a se tornar, ele não olha pra gente em quem nós somos, mas ele sabe que ele pode nos transformar. Então ele já olha para o futuro, nós olhamos para o agora, Deus já olha para o que vai acontecer depois. Deus já sabe, por mais que ninguém acredite em você, deixa eu falar, Deus acredita em você. E agora voltando, ele tira agora aquela armadura, vê que aquela armadura não presta, você já sabe o que ele faz, ele vai lá e pega 5 pedrinhas.
E aí o Bia agora tá com uma mania, quando eu vou contar essa parte dessa história, eu falo assim, filho, ele foi pegar quantas pedras? Ele, 5 pedras. Eu, 5? Aí ele começa, 5 pães e 2 peixinhos. Ele fica cantando essa música, não tem nada a ver. Eu falo, filho, por que você estraga a história? E ele dá uma risada. Então sempre quando eu chego nessa parte da história, pena que ele não tá aqui, 5 pedrinhas. Ele, 5 pães e 2 peixinhos, 5 pedrinhas. Você sabe, por que ele pegou 5 pedrinhas? Isso é uma curiosidade para você. A Bíblia menciona em 2 Samuel capítulo 21, versículo 15 a 22, depois se você quiser, você me chama no direct que eu passo o texto para você, 2 Samuel capítulo 21, versículo 15 a 22, e 1 Crônicas capítulo 20, versículo 1 a 8, que Golias, ele tinha 4 irmãos, e esses 2 capítulos que eu mencionei para você, são capítulos que contam a batalha agora do povo de Israel contra os irmãos de Golias. Golias tinha 4 irmãos, com ele 5, por que ele pega 5 pedrinhas? Porque ele falou assim, caso eu precise enfrentar Golias, caso eu precise enfrentar os irmãos dele, eu já vou preparado para enfrentar todo mundo. Eu não vou acabar apenas com Golias, eu vou acabar com todo mundo. Porque eu confio que Deus vai me dar essa vitória. Então ele já vai preparado não apenas para enfrentar Golias, mas para enfrentar todos os inimigos do exército filisteu. Por isso que ele pega 5 pedras. É muito interessante isso. E agora, outra curiosidade da Bíblia é que algumas pessoas quando falam assim, ele pegou uma funda, ele pegou uma pedrinha, isso daí não tem perigo nenhum. Como não tem perigo, querido? Quando Golias ele sai à frente, ele sai com a espada, ele toma essa decisão e ele faz isso porque ele é da infantaria. Então quem é da infantaria vai à frente, e tal. E Davi ele era da artilharia. Como assim artilharia? A funda não era um brinquedo, não é um estilingue. Às vezes a gente pensa nessa história, um estilinguezinho. Não, a funda, só para você ter uma ideia, quando ele girava aquela funda e jogava uma pedra, a velocidade dela era tão rápida que era comparada a um tiro de uma bala de um calibre 45. Então quando a bala pegou, e a Bíblia fala que cravou a pedra na cabeça do gigante, é como se fosse uma bala. Não era brincadeira não, inclusive... E existiam vários israelitas que tinham uma pontaria absurda com fundas. Os benjamitas, por exemplo, eles conseguiam acertar um alvo da largura de um fio de cabelo sem errar. Isso aqui está em Juízes capítulo 20, versículo 16. Então esse lance dele usar uma funda, alguns falam assim, mas isso era um brinquedo. Não era um brinquedo. Ele era treinado para isso. Você acha mesmo que ele chegou com aquela funda e falou assim, vou tentar a sorte? Na frente de um gigante, na frente de um grande soldado, você acha mesmo que Davi falou assim, deixa eu brincar aqui para ver se eu acerto? Qual seria a probabilidade de você acertar? Então Davi ele já era treinado para isso. Tem gente que fala assim, não, Deus ele pegou a pedrinha e levou na cabeça do gigante. Não, Deus ele faz a parte dele na história e nós fazemos a nossa. Deus ele quer fazer um milagre, mas ele fala assim, para o milagre acontecer, coloca o pé na água. Para chegar do outro lado, você precisa acreditar. Lembra da música da Laura? Deus quer abrir o mar para você, mas antes é preciso crer. Então Davi, ele faz a parte dele e Deus faz a parte dele. Então quando Davi, ele vai arremessar, tanto é que ele se prepara, ele pega 5 pedras, ele joga a pedra, o que acontece? Aí agora a interpretação, tá? Já que vocês gostaram da interpretação, imagina a interpretação, né? Imagina a pedra vindo, eu só imagino os filisteus assim, os israelitas, Deus, brincadeira, todo mundo olhando, fica ali aficionado, o que vai acontecer? E aí a pedra vem com tudo e pum, e crava. Quando crava a pedra, veja o que acontece. Vamos ver, né? Nessa batalha é interessante até ler, né, o que aconteceu, não só apenas, né? Gritou Davi no versículo 43, né? Antes dele jogar a pedra, né? Gritou para Davi, por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e eu darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. E aí Davi respondeu, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu matarei e cortarei sua cabeça. Olha, ele já sabia o que ele ia fazer, hein? Então darei os cadáveres dos seus homens, as aves, os animais selvagens e o mundo todo. E é por isso que Davi enfrentou esse gigante. E o mundo todo saberá que há um Deus em Israel. Por que essa história está na Bíblia? Para provar que existe Deus em Israel. Davi não estava preocupado que ele ia ganhar. Davi estava preocupado com a imagem de Deus. Você como cristão, você está preocupado com o teu testemunho, com a imagem do Senhor? Aqui é isso que ele fala. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança.
A batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Olha que é muito interessante essa história, ela é impactante, porque a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Eu estou lutando contra você, eu consigo acertar em você, mas quem vai me ajudar a vencer é Deus. E Ele gira e Ele joga. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. Encravada. Você acha que se fosse devagarinho, você acha que foi o poder de Deus de fazer a pedra entrar? Não foi poder de Deus, foi porque a funda realmente era muito potente. E Golias caiu com o rosto em terra. Eu já tentei imaginar essa história de vários jeitos, porque quando a gente vê a historinha lá, os desenhinhos infantis, ou na Bíblia e tal, você vê a pedra batendo em Golias, o que geralmente você imagina que acontece? Ele cai para onde? Ele vai cair para trás, porque ele está indo em direção a Davi, e a pedra bate na cabeça, e ele cai para trás. Esse é o lógico, mas a Bíblia fala que ele cai para frente. Então o que eu imagino? Que ele levou aquela paulada, e ele caiu em câmera lenta. Eu faço isso com o B, e aí depois já vem, né, galera? E o B vibra com essa parte da história. Então Davi, ele joga a pedrinha crava, por causa da funda, como eu falei para você, uma arma militar, não era uma brincadeira, não era um brinquedo de criança. Ele cai com o rosto em terra. E agora mais uma lição, mais uma aplicação para mim e para você. Davi, ele podia cravar, mas ele vai lá e acaba com o gigante de uma vez. Ele corre, pega a espada do próprio Golias, e essa parte que é uma parte que ele não conta para criança, e aí ele corta a cabeça do Golias, né? Fica saindo sangue para tudo que é lado. Ele pega a cabeça do Golias, ele vai levando a cabeça do Golias para onde ele vai e fala assim: o Deus de Israel nos deu a vitória. Veja, quando você estiver enfrentando seus gigantes, quando você estiver passando por batalhas, muitas vezes nós somos tentados a só apenas dar aquela derrubada. Derrubou, consegui vencer hoje. Não, você tem que cortar da sua vida. Na verdade é assim que funciona para você conseguir se libertar de um vício. Tem muita gente que fala assim: não, eu vou deixar de fazer isso só hoje, eu vou deixar de fazer isso só ao final de semana eu faço, eu vou tentar fazer aquilo, eu vou parar de fumar, 2, 3, não, corta. Qual é o gigante que está te impedindo? Corta a cabeça mesmo, mata, não fica brincando com esse negócio. E aí o que acontece depois dessa história, a parte final, mais uma aplicação importantíssima para mim e para você. Qual era a proposta do inimigo? A proposta do inimigo é o seguinte: manda um para lutar contra a gente, quem vencer vai ser o quê? Escravo, um do outro. Não foi essa a proposta do inimigo? Mas o que Davi fez? Terminou a batalha, ele falou assim: mata todo mundo. E o exército agora de Israel, eles atacam os filisteus e matam todo mundo. O que isso ensina para mim e para você? Não aceite a proposta do inimigo. O diabo, ele vai falar: é só uma pitada, é só uma vez, é só um site, é só um dia, é rapidinho, ninguém está vendo. Não aceite a proposta do inimigo. Se o teu gigante está cambaleando, corta a cabeça e acaba com ele de uma vez por todas. Além de vencer nossos gigantes na vida, temos que cortar para sempre. Muito bom, Alexander. Essa é uma das lições tão importantes nessa história. Preparando é tão importante na vida espiritual quanto na carnal. Isso aí, o Vitor Moraes, sensacional. Quantos detalhes importantes. Valeu, Géser. Davi inventou a bala. Olha aí o que o pessoal está falando. Cadê? Peraí, deixa eu ver aqui. O Red Mar não sabia desse detalhe. Sensacional o detalhe da funda, viu só, pessoal? A gente não sabia dessas coisas, a gente não tem estudado tanto a palavra. Eu tentei me preparar para apresentar algo para vocês. Só que quando eu comecei a ler essa história, eu fui muito impactado com o curso que eu fiz aí nessa quarentena. É um bom momento para você tentar aprender mais. Eu fiz um curso sobre missão urbana e eu aprendi algo que me impactou muito. Esse sermão, essa mensagem que eu estou falando para você é uma boa mensagem, né? De você lutar contra os seus gigantes, de você não brincar com eles, não aceitar a proposta do inimigo, de você cortar a cabeça de uma vez por todas. Mas tem uma coisa que eu acabei não mencionando. O que eu não mencionando? O que eu acabei não mencionando? Eu não mencionei Jesus Cristo nessa história. E foi proposital porque eu queria mencioná-lo agora no final. Veja só, na Bíblia, quando a gente vai ao Antigo Testamento, nós vemos vários personagens que acabam tipificando a Jesus. Ou seja, eles são um tipo. Eles faziam alguma coisa para demonstrar o que Jesus faria no futuro. E você vê várias atitudes de Davi aqui que tipificam a Jesus Cristo.
Quais são essas atitudes? Por exemplo, a forma como ele luta contra um leão, e a Bíblia fala que o diabo é como um leão que fica andando ao nosso derredor esperando o momento certo para nos atacar, e aí Davi ele luta para salvar a ovelha. Isso demonstra o que Jesus, o bom pastor, quer fazer por mim e por você. Mas é muito mais. Se você olhar para a história de Jesus, você vai perceber que ela é muito parecida com a história de Davi. Afinal de contas, Jesus ele foi humilhado, assim como Jesus, ele foi humilhado, Davi foi humilhado. Jesus era alguém humilde, assim como Davi era alguém humilde. Ele era alguém pequeno em meio à sua sociedade, mas ele decidiu se arriscar pelos seus irmãos. Jesus Cristo decidiu se arriscar pelos seus irmãos. Ele decidiu salvar o seu povo. Ele decidiu arriscar a sua própria vida numa batalha de vida ou morte. Foi a mesma coisa que Jesus Cristo fez por mim e por você. Jesus sabe que nós não temos coragem para enfrentar nossos gigantes. Eu estou falando para você como enfrentar os gigantes. Você fala assim: beleza, pastor, vou fazer isso, mas eu não tenho coragem. Talvez a tua reação seja a mesma de Saul. Você está lá com a perna tremendo, com medo, porque nós temos medo de enfrentar nosso gigante. Então Jesus Cristo já sabe isso, por isso que ele veio ao nosso mundo. Ele sabe que a gente não tem coragem, e ele fala o seguinte: eu vou ajudar. Eu sei que vocês precisam de ajuda, eu sei que você sozinho não vai conseguir. Ele se ofereceu agora para o rei do universo, para enfrentar o gigante por mim e por você, na maior batalha que o mundo já viu, quando o bem finalmente vencer o mal. Interessante que ele também não usou a armadura divina. Ele podia vir a esse mundo e usar a armadura, todos os poderes que ele tinha, mas ele não usou. Ele abriu mão de todo o seu poder e ele se ofereceu para derrotar o nosso inimigo. Ele saiu vencedor dessa batalha e mesmo assim ainda não assumiu o trono. A história de Davi e Golias também tipifica o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Saiba de uma coisa: Davi o tempo inteiro ele entendia que a batalha não era dele sozinho, que ele precisava da ajuda de Deus. Talvez eu estou falando isso para você e você esteja já pensando em quais são os gigantes, você já está pensando o que você pode fazer para tentar vencê-los. Saiba de uma coisa: sozinho você não vai conseguir, sozinho eu não consigo. Nós precisamos enfrentar a batalha, mas a batalha só é vencida com a ajuda de Deus, porque eu e você, nós somos pecadores, nós gostamos de fazer o que é errado. Então como que eu venço meus gigantes? Como é que você vence seu gigante? Com a ajuda de Cristo. E como? Primeiro, não fuja da batalha. Davi, ele viu a batalha acontecer, Davi viu o desafio. Ele podia ter ficado com medo, mas ele não fugiu. Segundo, ele não depositou a confiança nele, ele depositou a confiança em Deus. Terceiro, lembra o que Deus já fez por você. Deus já te ajudou em vários momentos. Se ele já te ajudou em vários momentos, ele vai te ajudar de novo. Quarto, não pense que você vai sair derrotado, seja otimista. Davi em nenhum momento ele pensou que seria derrotado pelo gigante. Ele em todo momento ele acreditou que Deus o ajudaria. E por fim, o versículo 45, não pense que você vai vencer com as suas próprias forças. Por isso Davi respondeu: você vem a mim como uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Quando o diabo ele vem contra mim e contra você, ele não está apenas lutando contra um filho de Deus, ele está querendo desafiar o próprio Deus. E é por isso que Jesus Cristo ele vem até mim e para você, para nos conceder força. Porque veja, quando a gente olha para a história de Davi, quando a gente olha para Golias, a gente fala assim: é impossível aos olhos do humano um menino vencer um soldado. Talvez você esteja passando por uma situação que você está falando assim: é impossível vencer essa doença, é impossível conseguir um trabalho tão rápido, é impossível tudo que eu estou passando. Saiba que Deus é especialista em impossível. Para Deus nada é impossível. Talvez Ele esteja esperando você se render a Ele, você se entregar a Ele, para que Ele te ajude. Saiba que de você não vai ter forças, a força vem do Senhor. Deus é o Deus que dá vitória. Davi entendeu isso e por isso ele não teve medo do seu gigante. Não tenha medo do seu gigante. Saiba que Deus quer estar ao seu lado. Deus ele quer ajudar você. Deus ele vai proteger você. Deus vai te ajudar a sair vitorioso. Você acredita nisso? Você acredita? Então deixa eu fazer uma oração com você. Senhor, hoje foi desafiador falar sobre uma das histórias mais conhecidas no mundo cristão, que é Davi e Golias. A história favorita dos nossos filhos, das crianças, mas é uma história que tem várias lições para nós e hoje a gente aprendeu várias delas. Mas a mais importante é que nós não devemos lutar as nossas batalhas sozinhos. Nós precisamos do Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema que cada pessoa que está assistindo aqui está enfrentando, mas eu sei que o Senhor pode conceder a vitória para elas. Por isso, Senhor, os ajude a não fugir da batalha. Por favor, os ajude a enfrentar o inimigo com determinação,
com otimismo, sem medo de perder. Ajude, Senhor, a cortar a cabeça logo do inimigo, não aceitar as propostas dele. Mas o mais importante do que isso, os ajude a entender que a batalha não é deles. As batalhas não são minhas, a batalha é sua. Porque o diabo, ele desafia o Senhor. Ele desafia o exército do Deus vivo. Quem é, Senhor, o gigante que tem atrapalhado a vida desse teu filho, dessa tua filha? Por favor, Senhor, nos ajude a partir de agora a vencer esse gigante e que todos nós consigamos nos relacionar de forma mais íntima e profunda com o Senhor. Esse é o nosso pedido e nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que luta por nós. Amém. Amém, querido? Espero que essa mensagem possa ter feito diferença na sua jornada, na sua caminhada espiritual. Se te ajudou, manda aí, pega o aviãozinho depois, manda para alguém. Daqui a pouquinho já vai estar no meu IGTV, você já pode compartilhar com as pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem pode ajudar outras pessoas também. Tá bom? Que Deus abençoe e não se esqueça, Deus quer lutar por você.